Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós damos continuidade ao nosso estudo da construção e recepção de textos. A gente já viu anteriormente a distinção de gênero, tipologias textuais. Também nós vimos a tipologia narrativa, descritiva e argumentativa. Gente, é importante que nós tenhamos bem claro na nossa cabeça a distinção dessas tipologias, justamente porque vai ficar mais fácil a gente perceber, ó, tal trecho nesse texto do gênero tal é argumentativo, tal trecho é descritivo, tal trecho é narrativo. E hoje, então, nós vamos ver algumas outras tipologias, como o exemplo da tipologia expositiva, que também pode ser chamada de explicativa. Ela se manifesta, então, pela organização textual que expõe informações e dados ao leitor ouvinte. Em muitos dos gêneros em que predomina a tipologia expositiva, o objetivo é a transmissão de conhecimento e não a defesa de ideias. Há ainda o predomínio da função referencial da linguagem. Pode ser observado em diversos gêneros textuais, como notícia, reportagem, de modo geral. Então, o que a gente percebe? Aqui, durante essa aula que vocês estão assistindo, está ocorrendo justamente uma exposição. Por quê? Eu estou expondo para vocês as tipologias textuais. Então, o meu objetivo aqui, quanto professora, é passar esse conhecimento para vocês. Ou vamos supor, vocês estão numa palestra. Esse palestrante, ele está expondo também. Então, ali, gente, o sentido dessa palavra é justamente transmissão de conhecimento. Vamos ver, então, um exemplo de um texto expositivo. Nós temos aqui, liberdade. A liberdade, tão difícil de definir, constitui, todavia, para cada um de nós uma experiência, ou pelo menos uma representação tão familiar quanto indiscutível. Liberdade e coação. Ser livre significa, primeiro que tudo, não ser impedido de fazer o que se quer, sair de casa ou deixar o país, por exemplo, ou ainda dizer sem receio o que se pensa. Por consequência, a liberdade é habitualmente concebida como a ausência de qualquer coação externa. Esse sentido usual da palavra liberdade reencontra o seu sentido original. Então, gente, ali, fica um pouco confuso, acredito que para vocês, tá, mas como assim é uma exposição? Eu tenho que ver a fonte desse texto. Esse texto está no Dicionário Prático de Filosofia. Então, aqui eu estou tendo o ponto de vista da filosofia, expondo nesse dicionário, então, o que é liberdade. Lembrando, gente, como nós estamos na tipologia expositiva e nós focamos nessa parte filosófica, tem muita gente que acaba confundindo muitas vezes com a argumentação. Mas na argumentação, gente, eu estou procurando defender um ponto de vista, coisa que não é o objetivo aqui. Aqui, então, os autores desse texto, eles têm por objetivo somente fazer o quê? Expor ali o significado dessa palavra. Então, com isso, a gente entende que o dicionário, de modo geral, é a tipologia expositiva, justamente porque eu estou ali expondo, trazendo conhecimento do significado de algumas palavras. Aí nós temos a tipologia injuntiva. A tipologia que compõe textos cujos objetivos são instruir, orientar ou ensinar o interlocutor a proceder de determinada maneira na realização de uma atividade qualquer. Está presente em diversos gêneros textuais, manual de instruções, bula, receita culinária, regulamento, entre tantos outros. Então, gente, essa tipologia injuntiva tem justamente esse objetivo de instruir. Então, por exemplo, eu comprei um objeto novo, comprei um armário novo. Eu quero tentar montar sozinho. Então, para isso, eu preciso pegar o manual de instruções e ler o que está lá. Outro detalhe que é importante a gente observar é que nessa tipologia injuntiva, o objetivo desse texto é justamente fazer com que a pessoa que está lendo siga o que está ali.
Tanto que os verbos, eles estão no imperativo, que são verbos que, né, representam uma ordem. Então, por exemplo, eu pego uma receita culinária. Lá não vai estar, você poderá bater o bolo. Não, está bata o bolo. Então, é bastante direto isso, justamente porque eu não estou pedindo, eu estou instruindo. Então, é basicamente uma ordem. Também, gente, tá nessa tipologia injuntiva a campanha de conscientização. Nós temos aqui a campanha de vacinação contra a gripe no ano de 2017. Então, gente, nós temos aqui, ó, vacine-se. Ou seja, o verbo, ele está no imperativo. Além disso, nós temos deixe a gripe para lá. Novamente, o verbo deixe aqui, no caso, está no imperativo, porque a frase se inicia por ele. Nós temos na sequência, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Procure, também está no imperativo, leve também. E também, gente, uma característica que tem nas campanhas de conscientização é, para mais informações, acesse e o site ali. Então, aqui nós percebemos que a função dessa campanha de conscientização é fazer com que as pessoas vão aos postos, né, que são próprios para isso, para receber, então, essa vacina. Então, a gente percebe que os verbos no imperativo, eles são propositais, justamente porque eu preciso conscientizar essas pessoas. Se eu não for leve, isso não vai acontecer. Quem nunca, por exemplo, viu as campanhas de conscientização contra os acidentes de trânsito que nós temos nas estradas brasileiras? Sempre nós temos, né, aquele outdoor, onde nós temos lá, um carro é igual uma arma, justamente, gente, para conscientizar as pessoas em relação ao seu comportamento. Aí nós temos a tipologia conversacional, que é formada, como o próprio nome já diz, por uma sequência de falas, ou seja, é produzida por, ao menos, dois interlocutores que falam preferencialmente sob a lógica dos turnos, um por vez. Embora seja uma tipologia bastante ampla no que diz respeito a características, há um traço que a representam. Um deles é a recepção imediata do ato comunicativo, tendo em vista que os interlocutores são flexíveis. São exemplos de gêneros textuais em que o diálogo predomina. A conversa telefônica, os textos teatrais, o debate e a entrevista, que apresentam turnos de conversação organizados sob a lógica da pergunta e da resposta. Então, gente, não é qualquer texto que tenha uma conversa que se enquadra aqui. Então, o que necessariamente eu preciso ter? Uma conversa organizada. Então, por exemplo, eu falo, você responde, você fala, eu te respondo. E a gente vai alternando esses papéis de interlocutor e de receptor. Então, gente, isso que é importante aqui, as pessoas terem essa fala organizada. Se for uma bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, a tipologia, ela não acontece. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nós temos, né, o texto do Luiz Fernando Veríssimo chamado O Lixo. Encontra-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610 e o senhor do 612? É. Eu não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito, sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muito comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar, entendo. Gente, então o que nós podemos reparar ali? A presença de reticências é justamente essa extensão da fala. Bom dia! Essa extensão desta forma. E também, se a gente for reparar na fala, a gente acaba fazendo isso o tempo todo ao final de uma frase. Também, gente, também é característico da fala. Então, o que nós temos que observar? No texto que nós lemos ali, um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. E assim, gente, por sequência. Não é um falando por cima do outro, senão a tipologia
não acontece. Ou seja, gente, o que nós temos que lembrar dessas tipologias? Elas são pré-determinadas. Os gêneros também são, mas os gêneros, eles ainda surgem novos. Igual eu falei para vocês, o gênero meme, ele é novo, coisa que nós não tínhamos há cerca de 5 anos atrás, ou mais. Também, gente, anterior a isso, nós não tínhamos, por exemplo, os blogs, que foi, né, um novo gênero textual que surgiu. Então, os gêneros textuais surgem, as tipologias, elas são limitadas. Então, a gente viu todas elas aqui. Espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!